Freud. Uma vida para nosso tempo, de Peter Gay. Elaborações 1902-1915. Prazeres dos sentidos, parte 2. Numa efusiva carta a Fliers, ele comparou o sucesso que acabara de obter numa análise à descoberta de Troia. Com o auxílio de Freud, um paciente havia encontrado profundamente sepulta sob fantasias, abre aspas, uma cena de seu período primordial, antes dos 22 meses, que corresponde a todos os requisitos e para onde convergem todos os enigmas restantes. É tudo ao mesmo tempo sexual, inócuo, natural, etc. Você está ouvindo Psicanálise em Voz. Apoie nosso canal com sua inscrição, seu like e deixe seu comentário. Tida como lendária, fecha aspas. A metáfora nunca perdeu sua força para Freud. No prefácio ao caso clínico de Dora, ele comparou os problemas apresentados pelo, abre aspas, caráter incompleto de seus resultados analíticos, fecha aspas, ao enfrentados pelos, abre aspas, exploradores com sorte suficiente para trazer à luz do dia, após longo sepultamento, os vestígios inestimáveis ainda que mutilados da antiguidade, fecha aspas. Ele fizera algumas restaurações, mas como, abre aspas, um arqueólogo consciencioso, fecha aspas, não havia, abre aspas, deixado de mencionar em cada caso onde minha reconstrução complementa o que é autêntico, fecha aspas. 3 décadas depois, em O Mal-Estar da Civilização, ao ilustrar o problema geral da preservação na mente, ele recorreu a uma vasta analogia com Roma, tal como se apresenta ao turista moderno, uma sucessão de cidades cujos fragmentos sobrevivem lado a lado ou foram recuperados por escavações arqueológicas. Assim, na coleção de antiguidades de Freud, o trabalho e o prazer, impulsos primitivos e elaboradas sublimações adultas convergiam numa unidade. No entanto, permanece o sabor do vício. Há algo poético no fato de que, na primeira sessão da Sociedade Psicológica das quartas-feiras, no outono de 1902, o tema da discussão tenha sido o impacto psicológico do hábito de fumar. A Sociedade Psicológica das quartas-feiras. O grupo de Freud das noites de quarta-feira teve início de forma modesta e informal no outono de 1901, quando, abre aspas, um certo número de médicos mais jovens reuniu-se em torno de mim com a intenção expressa de aprender, praticar e difundir a psicanálise. O impulso foi dado por um colega que havia experimentado em si mesmos
os efeitos benéficos da terapia analítica, fecha aspas. Foi assim que Freud, 10 ou mais anos depois, resumiu a história inicial da sociedade. Uma indicação sintomática de sua posterior contrariedade ou discrição com Wilhelm Stickel é o fato de ter deixado de mencionar o nome deste colega, que foi quem sugeriu que o grupo começasse a se reunir. Stickel, um médico vienense criativo, prolífico, fizeram um breve tratamento analítico por algum tempo bem-sucedido com Freud para reduzir os sintomas de impotência psicológica. Este era um elo. Outro elo foi o trabalho de Stickel sobre o simbolismo onírico, como provam as sucessivas adições de A Interpretação do Sonho, onde Freud reconhecia explicitamente sua dívida para com Stickel. Suas relações com esse adepto, tal como com alguns outros, eram mutuamente profícuas. Freud ensinou a seus primeiros íntimos muito mais do que aprendeu com eles, mas mantinha-se aberto à influência deles. Naqueles primeiros anos, como Stickel colocou com típica grandiloquência em sua autobiografia, ele era, abre aspas, o apóstolo de Freud, que era meu Cristo, fecha aspas. Se Freud tivesse vivo para ler tal afirmação, talvez tivesse identificado Stickel como Judas. No futuro, ele iria julgar Stickel com extraordinário rigor, mas em 1902, Stickel tivera uma ideia cuja utilidade foi rapidamente percebido por Freud. De fato, Freud considerou extremamente feliz a escolha desse momento oportuno. Quaisquer que fossem os efeitos das pessoas que se reuniam a ele em seu vestíbulo todas as quartas-feiras à noite, nos primeiros dias elas lhe proporcionaram a ressonância psicológica pela qual ansiava. Eram, em maior ou menor grau, substitutivos de Fliers e forneciam-lhe parte dos aplausos que ele esperava obter com a interpretação dos sonhos. De início, observou Freud mais tarde, com uma leve tristeza, ele tivera todas as razões para se sentir satisfeito. Embora no princípio da sociedade psicológica das quartas-feiras fosse reduzida, os ânimos eram exuberantes. Freud enviou cartões postais convidando, além de Stickel, 3 outros médicos vienenses, Max Kahane, Rudolf Rintley e Alfred Adler. Estes formularam o núcleo do que, em 1908, viria a ser a Sociedade Psicanalítica de Viena, o modelo para inúmeras outras sociedades semelhantes em todo o mundo. Como Freud e Kahane havia traduzido um livro das conferências de Charcot para o alemão e apresentar a Stickel a Freud esses textos, Hitler, que faleceu prematuramente em 1917, tornou-se o segundo analista do mundo, depois de Freud, um profissional cujo trabalho Freud citava com respeito e cujas intervenções nas sessões de quartas-feiras à noite eram marcadas por
marcadas por críticas incisivas, às vezes ferinas. O recruta de maior peso era talvez Alfred Adler, médico socialista que havia publicado um manual de saúde para a Associação dos Alfaiates, mas vinha se interessando de modo crescente pelas aplicações sociais da psiquiatria. As primeiras sessões do grupo, das noites de quarta-feira, lembrava Stickel com orgulho, abre aspas, foram inspiradoras, fecha aspas. Havia, abre aspas, completa harmonia entre os 5, nenhuma divergência. Éramos como pioneiros numa terra recém-descoberta, e Freud era o líder. Parecia saltar uma faísca de um cérebro para o outro, e todas as noites eram como uma revelação, fecha aspas. As metáforas de Stickel são banais, mas seu relato capta a atmosfera. A divergência e a dissensão pertenciam ao futuro. Com certeza, alguns dos primeiros membros consideravam plenamente apropriada tal terminologia teológica, abre aspas, as reuniões, fecha aspas, rememorava Max Graf, abre aspas, seguiam um ritual definido. Primeiro, um dos membros apresentaria um texto. A seguir eram servidos bolos e cafés preto, havia charutos e cigarros na mesa, que eram consumidos em grande quantidade. Depois de um quarto de hora de conversas sociais, começava a discussão. A palavra final e decisiva era sempre proferida pelo próprio Freud. Naquela sala havia uma atmosfera de fundação de uma religião. O próprio Freud era seu novo profeta, que fazia com que os métodos de investigação psicológica até então prevalecentes se mostrassem superficiais. Fecha aspas. Não era uma linguagem que Freud realmente apreciasse. Ele gostava de se considerar mais flexível, menos autoritário do que poderia ser qualquer, abre aspas, profeta, fecha aspas. Mas um sentimento de exaltação parece ter aderido ao grupo e depois de poucos anos tornou-se sufocante, a ponto de fazer com que alguns membros, como Graf, se retirassem por mais que admirassem Freud. Nota de rodapé. Em vista da persistente acusação de que Freud fundara uma religião secular, é digno de nota que Ernest Jones tenha considerado que tal crítica merecia ser encarada de frente. O nome de um dos capítulos de sua autobiografia chama-se O Movimento Psicanalítico, e ele observa que colocou a palavra movimento entre aspas para ridicularizá-la, por assim dizer. Aplica-se com propriedade atividades como as do movimento oxfordiano, do movimento cartista e muitos milhares de outros, caracterizado pelo ardente desejo de promulgar crenças que são consideradas extremamente valiosas. O recrutamento de novos membros para a Sociedade das Quartas-feiras era feita por aprovação unânime. Mas, na atmosfera cordial dos primeiros anos, era uma simples formalidade. Um membro apresentava ao outro, poucos, muito poucos, saíam. Em 1906, ano em que Freud completou 50 anos, o número de membros
subira a 17 e Freud sempre podia contar com uma dúzia deles para conversas animadas e cada vez mais agressivas. Em outubro daquele ano, o estilo da Sociedade das Quartas-Feiras se alterou sutilmente, mas de modo nítido. Ao iniciar seu 5º ano de existência, os membros decidiram contratar um secretário remunerado, Otto Rank, para registrar o comparecimento, manter as contribuições em dia e tomar longas notas em cada reunião. As notas de Rank registram a discussão do grupo sobre casos clínicos, psicanalíticos, de obras literárias e personalidades públicas, resenhas de novos lançamentos psiquiátricos e apresentações prévias de futuras publicações dos membros. Havia noites confessionais. Em outubro de 1907, Maximilian Steiner, dermatologista e especialista em doenças venéreas, contou que sofreu todos os tipos de sintomas psicossomáticos durante um período de abstinência sexual, os quais desapareceram tão logo começou um caso com a mulher de um amigo impotente. Outra vez, no início de 1908, Rudolf von Usbantisten, diretor de um sanatório, entreteve os membros colegas com um artigo extraído em seu diário sobre, abre aspas, meus anos de desenvolvimento, fecha aspas. Isto é, desenvolvimento sexual, abre aspas, até meu casamento, fecha aspas, onde admitia a masturbação precoce e um certo gosto pelo sadomasoquismo. Freud observou secamente em seu comentário de encerramento que um Banstift havia oferecido uma espécie de presente ao grupo. Este aceitou-o sem pestanejar. A Sociedade Psicológica das Quartas-Feiras orgulhava-se com esse tipo de autoexibição científica. Alguns membros que se filiaram depois de 1902 eram e continuam a ser obscuros, mas outros iriam contribuir para a formação da história da psicanálise. Entre eles incluíam-se Hugo Heller, livreiro e editor, que mantinha um salão para intelectuais e artistas, e finalmente acrescentou títulos de psicanálise à sua lista. E Max Graf, cujo filho de 5 anos viria a obter certo grau de imortalidade como o pequeno Hans. Um dos casos mais extraordinários de Freud. Estes faziam parte dos leigos particularmente apreciado por Freud, temendo, como sempre, que a psicanálise pudesse virar um monopólio dos médicos. Mas alguns dos doutores da sociedade estavam destinados a assumir posições de destaques no movimento psicanalítico na Áustria e no exterior. Paul Fedman, que rapidamente se converteu num dos adeptos de maior confiança de Freud na Sociedade Psicanalítica de Viena, revelou-se teórico, original e influente. Isidor Sandger, analista competente e companhia um tanto provocativa, apresentou seu sobrinho, Fritz Witzel, ao grupo. Eduardo Hittmann, que ingressou em 1905, recebeu especial gratidão de Freud 6 anos depois
pela sua exposição popularizada da psicanálise, que diplomaticamente identificou no título como obra de criação de Freud. As teorias freudianas nas neuroses. Como Friedman, Hitchman mostrou-se ao longo de todas as vicissitudes que viriam com os anos, um assistente de confiança. O recruta mais admirável foi, talvez, Otto Rank, mecânico formado, baixo, pouco atraente, atormentado durante anos por uma saúde precária. Ele escapou à miséria de sua família judaica, pobre e infeliz, desenvolvendo uma sede inesgotável de conhecimento. Longe de ser um típico autodidata, tinha excepcional inteligência e capacidade de absorção. Lia tudo. Alfred Adler, médico de sua família, apresentara-lhe os textos de Freud, e Rank devorou-os. Eles o deslumbraram, parecendo oferecer a chave de todos os enigmas do mundo. Na primavera de 1905, quando estava com 21 anos, ele ofertou a Freud o manuscrito de um livrinho, O Artista. Uma tentativa de aplicação no campo da cultura das ideias psicanalíticas. Pouco mais de um ano depois, instalara-se como secretário da Sociedade das Quartas-Feiras. Freud assumiu um interesse paternal por ele, afetuosamente traindo um leve toque de condescendência. Ele o tratava como, abre aspas, pequeno Rank, fecha aspas, empregando-o como auxiliar na revisão de seus textos e benevolamente facilitando seu caminho, fazendo-o frequentar tardiamente o liceu e a Universidade de Viena. Na Sociedade das Quartas-Feiras, Rank não era um mero escrivão. Em outubro de 1906, seu primeiro mês ali, ele apresentou consideráveis excertos de sua volumosa monografia a ser publicada, sobre o tema do incesto na literatura. Houve talvez mais perdas do que ganho durante o período da presença de Rank, embora não por sua causa. As reuniões estavam ficando irritadiças e mesmo acrimoniosas, à medida que os membros disputavam posições, alardeavam a própria originalidade ou expressavam antipatia pelos colegas com uma hostilidade brutal, disfarçada de franqueza analítica. No começo de 1908, o grupo manteve discussões formais destinadas a, abre aspas, reformar, fecha aspas, os procedimentos e debateu uma proposta de se abolir, abre aspas, o comunismo intelectual, fecha aspas. Jaitzinger Comunismus. Doravante, cada ideia deveria ser identificada como propriedade privada de seu criador. Freud propôs uma solução de compromisso que as contribuições de cada membro fossem tratadas como seu autor quisesse, como bem comum ou privado. Ele pessoalmente declarou: Freud ainda se mantinha disposto a colocar em seu domínio público tudo o que dissera.
Outros membros foram menos generosos e menos contidos. Em dezembro de 1907, numa noite típica, Sandiger leu um artigo onde analisava o poeta suíço Conrad Ferdinand Meyer no século XIX, enfatizando o amor não correspondido de Meyer pela sua mãe. Embora esse tipo de análise de Piana fosse condizente com os hábitos intelectuais do grupo, os colegas de Sandiger consideraram sua exposição grosseira. Feathers declarou-se ofendido, Stickel mostrou-se chocado e protestou contra simplificações excessivas que apenas prejudicariam a boa causa. Vittel saiu em defesa do tio e censurou essas, abre aspas, irrupções pessoais de raiva e indignação, fecha aspas. A disputa levou Freud, que tinha suas próprias reservas a respeito do artigo de Sandiger, a aconselhar a moderação. Quando julgava necessário, ele sabia ser arrasador, mas preferia guardar suas armas mais poderosas para grandes ocasiões. Sandiger, exasperado pelo tratamento que havia recebido, reagiu expressando desapontamento. Esperara algo instrutivo e levara para casa apenas alguns insultos. Em 1908, essas reuniões acerbas não eram nada raras. Em demasiadas ocasiões, a veemência compensava a falta de profundidade, mas as decepcionantes manifestações da sociedade das quartas-feiras não eram simples sintomas do manto com que a mediocridade tende a envolver qualquer grupo. O atrito entre indivíduos sensíveis, muitas vezes lábeis, necessariamente provocaria faíscas de hostilidade, e mais, o tema provocativo da investigação psicanalítica, tocando cruamente nos pontos mais solidamente preservados da psique humana, estava cobrando seus tributos e gerando uma irritabilidade difusa. Afinal, nenhuma das pessoas que nesses anos heróicos invadiam atrevidamente e sem tato os mais íntimos santuários próprios e de terceiros, havia sido analisada. O tratamento de Stickel com Freud fora curto e incompleto. Freud, evidentemente, tinha feito sua autoanálise, mas ela, por sua própria natureza, era irreprodutível. Os outros que, em sua maioria, poderia ter recorrido à análise, não tinham desfrutado de seus benefícios. No começo de 1908, Max Graf observou com tristeza, abre aspas, não somos mais os companheiros que fomos outrora, fecha aspas. Não muito tempo antes, Freud, ainda a autoridade inconteste sobre suas tropas inquietas, havia tentado dar conta desta nova situação, propondo dissolver o grupo informal e reconstruí-lo sob a Sociedade Psicanalítica de Viena. Essa reorganização daria aos membros que haviam perdido o interesse
ou não partilhavam mais dos propósitos de Freud uma oportunidade de renunciar discretamente. Era um expediente polido, nada mais. Freud não teria como obrigar os outros a se elevar acima de seu nível natural. Em dezembro de 1907, Carl Abraham fora convidado pela primeira vez para uma reunião e comentou de modo perspicaz e impiedoso com seu amigo Max Wettington, abre aspas, não estou muito impressionado com os adeptos vienenses. Estive na sessão de quarta-feira. Ele está muito à frente dos outros. Sandiger é como um discípulo do Talmud. Interpreta e observa cada regra do mestre com um rigor judaico ortodoxo. Entre os médicos, o Dr. Feathers foi o que me provocou melhor impressão. Stickel é superficial, Adler unilateral, o Witzel trafica demais com a fraseologia e os outros são insignificantes. O jovem Rank parece muito inteligente, o Dr. Graff também. Fecha aspas. Na primavera de 1908, Ernest Jones viu com seus próprios olhos e concordou. Mais tarde lembrou que, ao visitar Viena e observar pela primeira vez o grupo das quartas-feiras, não havia ficado, abre aspas, altamente impressionado, fecha aspas. Com os discípulos vienenses de Freud, do frio distanciamento de um ponto de vista externo, eles, abre aspas, pareciam um séquito indigno do gênio de Freud, mas na Viena daqueles dias, não cheia de preconceitos contra ele. Era difícil conseguir um discípulo que tivesse uma reputação a perder. De modo que ele teve que pegar o que conseguiu. Fecha aspas. Houve intervalos brilhantes entre 1908 e 1910. Entre os novos membros incluíam-se Sándor Ferenczi, de Budapeste, e Viktor Tausk, talentoso jurista, mas seriamente neurótico. O mestre-escola social-democrata Karl Fultmüller, o espirituoso advogado Hans Sachs. O número de membros aumentou muito com a afluência de visitantes que se precipitaram a Viena para conhecer Freud e assistir às sessões noturnas de quarta-feira. Os suíços, psiquiatras e estudantes avançados de medicina que trabalhavam em Zurique e outros lugares da Suíça já tinham vindo em 1907. Freud saudou-os. Max Wettington, Carl Gustav Jung, Ludwig Biswagner e Carl Abraham, com os mais interessantes dentre os seus novos adeptos. No ano seguinte, outros visitantes importantes para o futuro da psicanálise visitaram Viena a fim de conhecer Freud e seu grupo. A. Brill, o tradutor e apóstolo americano de Freud, Ernest Jones, que viria a se tornar seu mais influente defensor na Inglaterra e o pioneiro da psicanálise na Itália, Eduardo Weiss.
Freud considerava simplesmente doloroso o contraste entre essas aves de arribação e os membros regulares de Viena, embora muitas vezes deixasse que seus desejos afetuosos superassem sua experiência de avaliar as pessoas. Ele não se iludia quando seu séquito local. Ele não se iludia a seu séquito local. Depois de uma reunião noturna numa quarta-feira de 1907, ele disse, visivelmente desencantado, ao jovem psiquiatra suíço Ludwig Biswagner, abre aspas, então agora o senhor viu a turma, fecha aspas. Talvez houvesse uma pitada de sutil lisonja nesse sucinto comentário zombeteiro. Freud estava cortejando seus novos defensores suíços, mas Biswagner, relembrando a cena muitos anos depois, ofereceu uma leitura mais caridosa e provavelmente mais acurada. O episódio lhe demonstrou o quanto Freud ainda se sentia isolado no meio dessa multidão. Abre aspas. Todos os meus vienenses, fecha aspas, disse Freud implacavelmente a Abraham em 1911, abre aspas, não vão chegar a nada, exceto o pequeno Hank, fecha aspas. Havia algumas alguns personagens promissores entre os vienenses, Hank, Feder, Sachs, talvez Heitleul, Whitman e mesmo Talk. Mas conforme passavam os anos, Freud investiu cada vez mais suas esperanças no exterior, com os estrangeiros.